E aí, pessoal, direto dos estúdios do Cavoicast aqui em São Paulo, a gente vai mergulhar num mistério que intriga a humanidade há séculos. O Santo Sudário. Você já ouviu falar? Claro. É aquela relíquia que muitos acreditam ter envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. E para me ajudar a desvendar esse enigma, a gente tem a Ana hoje aqui com a gente. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. O Santo Sudário, né, é uma relíquia que gera muita discussão. Será que é autêntico? Teria mesmo coberto o corpo de Jesus? É o que a gente vai descobrir hoje. Pois é, Ana, e a gente já começa a conversa um baque. Nos anos 80, testes de carbono dataram o sudário da Idade Média, colocando em dúvida a autenticidade, né? Mas, pelo visto, a ciência não parou por aí. Não parou por aí, não. O que aconteceu? Novas pesquisas sugerem que a amostra usada nesses testes pode ter sido de uma parte restaurada do tecido, e não do tecido original. Imagina só. Testar a parte errada e tirar conclusões equivocadas. Faz sentido. E tem mais. Novas análises com tecnologia de ponta apontam que o sudário é do 1º século, época de Jesus. Uau! Essa reviravolta muda tudo, hein? Mas me fala, Ana, que outras evidências reforçam a autenticidade do sudário? A gente recebeu um documentário aqui que parece trazer algumas respostas. Então, o documentário mostra análises das marcas presentes no sudário e elas batem com as lesões que Jesus teria sofrido na crucificação, incluindo marcas de chicotadas e os ferimentos da coroa de espinhos. É de arrepiar, né? De arrepiar mesmo. É. Mas e a imagem do rosto no sudário? Aquela imagem em negativo, como se fosse uma foto. Como isso seria possível naquela época? Essa é a grande questão. A tecnologia para criar uma imagem negativa como a do sudário simplesmente não existia no período medieval. E o mais impressionante é que a imagem é única, impossível de ser replicada. Artistas e cientistas tentaram, mas ninguém conseguiu criar uma cópia idêntica. Parece que o mistério vai ficando cada vez maior. E a análise em 3D do sudário? Ouvi dizer que revela detalhes incríveis, é verdade? Sim. A análise em 3D é de cair o queixo. Ela mostra detalhes do rosto e do corpo com uma profundidade impressionante. É como se a gente estivesse vendo uma fotografia tridimensional da época. Seria impossível criar isso com uma pintura ou falsificação medieval. Inclusive, um físico entrevistado no documentário defende que o sudário desafia a visão materialista do mundo, ou seja, a ideia de que tudo pode ser explicado pela ciência. Nossa, que interessante. Parece que o sudário coloca a gente numa encruzilhada entre a ciência e a fé, né? Com certeza. Mas é importante a gente ter em mente que fé não se baseia apenas em provas materiais. A fé cristã se apoia em evidências históricas, nos relatos dos seguidores de Jesus e principalmente na experiência pessoal com Deus. Concordo. A fé vai além do que a gente pode ver e tocar, né? E o sudário, mesmo com todos os mistérios, pode ser um estímulo para a gente refletir sobre a nossa fé, seja ela qual for. Exatamente. É como se o sudário fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante que nos convida a investigar, questionar e buscar respostas. E você que está acompanhando a gente nesse mergulho no mistério do sudário, o que acha de tudo isso? Compartilhe suas ideias com a gente nas redes sociais do Cavoicast. A gente quer saber a sua opinião. Isso aí. Queremos ouvir você. Mande suas perguntas, suas reflexões, suas teorias. Vamos juntos desvendar esse enigma. E por falar em desvendar, o documentário levanta uma questão importante. Será que a comprovação científica da autenticidade do usuário seria suficiente para converter céticos? É verdade. Como, por exemplo, Richard Dawkins. O documentário explora essa pergunta e traz a visão de um teólogo sobre o assunto. Ele argumenta que, para os materialistas ferrenhos, aqueles que só acreditam no que a ciência pode explicar, a fé exige um salto que eles talvez não estejam dispostos a dar. Um salto de fé. Mesmo diante de evidências. É interessante. Seria como se a fé fosse um quebra-cabeça que eles não conseguem montar, mesmo tendo todas as peças, né? Exatamente. Mas, por outro lado, para quem já tem fé, uma abertura para o transcendente, o sudário pode ser mais uma peça que se encaixa, que reforça a crença na ressurreição de Cristo. Entendi. É como se a fé tivesse raízes mais profundas, que se alimentam da experiência pessoal, da força da crença e da transformação interior. Perfeito. E o mais bonito é que, com tantas perspectivas diferentes, o sudário continua sendo um símbolo poderoso que nos convida à reflexão e ao aprofundamento da nossa fé, seja ela qual for. E você, que está mergulhando nesse mistério com a gente, o que acha? Como a comprovação científica da autenticidade do sudário impactaria a sua fé? Deixe sua opinião nos comentários, a gente quer muito saber o que você pensa. E, para continuarmos essa conversa, na próxima parte do nosso Cavoicast, a gente vai explorar mais a fundo a relação entre ciência e fé, e como a busca por evidências pode nos ajudar a decifrar os mistérios que nos cercam.
fiquem ligados, tem muito mais mistério e descobertas pela frente. E a gente volta com a segunda parte do nosso Cavel Test, ainda imersos no mistério do Santo Sudário. Na parte anterior, a gente estava debatendo como as descobertas científicas podem impactar a fé, né? E o Sudário é um exemplo perfeito disso. É verdade. A gente tem a relíquia, um objeto físico que pode ser analisado, e temos a fé, que vai além da matéria. E aí? Como fica essa relação? Pois é. É fascinante como a ciência e a fé, que muita gente vê como opostas, podem, na verdade, se complementar na busca pela verdade. A ciência, com seus métodos rigorosos, pode nos ajudar a entender a natureza do sudário. Já a fé nos convida a refletir sobre o seu significado mais profundo. É como se a gente olhasse para a mesma coisa de ângulos diferentes. Exatamente. E no documentário que a gente recebeu, o físico entrevistado até chama o sudário de possível ponto de encontro entre a ciência e a fé. Essa frase é perfeita para resumir a questão. Imagina só. O sudário, com todos os seus mistérios e evidências, abrindo caminho para um diálogo entre a ciência e a fé. Duas áreas que às vezes parecem tão distantes. É verdade. E você, Ana, como cientista e pessoa de fé, como você enxerga essa relação entre ciência e fé? Olha, para mim a ciência e a fé se complementam. A ciência busca entender como o universo funciona, as leis que regem tudo. A fé, por outro lado, nos ajuda a encontrar sentido na vida, propósito, sabe? A fé nos ajuda a responder aquelas grandes perguntas existenciais que a ciência sozinha não consegue responder. Faz sentido. A ciência explica o como e a fé o porquê. Exatamente. E o sudário, nesse contexto, nos desafia a usar tanto a razão, através da análise científica, quanto a fé, através da reflexão espiritual. É como se o sudário nos convidasse a usar todos os recursos que temos, tanto a mente quanto o coração, para desvendar os seus segredos. Perfeito. E no fim das contas, a busca pela verdade é o que nos une, sejam cientistas, pessoas de fé ou simplesmente curiosos, em busca de respostas. Falando em curiosos, a gente recebeu várias perguntas dos nossos ouvintes sobre a relação entre ciência e fé, principalmente depois daquela parte do documentário que aborda a reação de figuras públicas como o Richard Dawkins. Sim. Teve gente perguntando se a comprovação científica da autenticidade do sudário faria o Richard Dawkins mudar de ideia sobre a fé cristã. E aí? O que você acha, Ana? Essa descoberta teria o poder de converter alguém como Dawkins. Olha, essa é uma pergunta complexa. O documentário mostra um teólogo argumentando que, para os materialistas, como Dawkins, a fé pode ser um passo que eles não estão dispostos a dar, mesmo com evidências. Para eles, tudo precisa ter uma explicação científica, racional. Ou seja, mesmo que a ciência comprovasse a autenticidade do sudário, eles poderiam buscar outras explicações sem considerar a possibilidade de um milagre. Exatamente. É como se a fé fosse um salto de fé que eles não conseguem dar, independentemente das evidências. Mas, por outro lado, para quem já tem fé, o sudário pode ser mais uma confirmação, né? Com certeza. Para quem já tem uma abertura para o transcendente, o sudário pode fortalecer a crença na ressurreição de Cristo. Pode ser mais uma peça que se encaixa na crença na fé. E no documentário, o teólogo também destaca que a fé cristã vai além do sudário ou de qualquer outra relíquia, né? Sim. Ele fala que a fé cristã se baseia em evidências históricas, nos relatos dos primeiros seguidores de Jesus e principalmente na transformação que a crença em Cristo promove nas pessoas. É como se a fé cristã tivesse raízes profundas na história, na comunidade e na experiência pessoal de cada um. Exatamente. E essa busca por uma vida com mais sentido, com mais propósito, é algo que nos conecta, independentemente da nossa crença ou da autenticidade do sudário. Afinal, quem não quer ser feliz e encontrar um sentido para a vida? Verdade. Acho que no fundo todos nós buscamos isso, né? E nesse caminho, o diálogo, o respeito e a busca pela verdade são fundamentais para construirmos pontes e superar as diferenças. Com certeza. E o sudário, com toda a sua mística, nos convida a fazer exatamente isso, a questionar, pesquisar, refletir e buscar respostas, sem deixar de lado a sensibilidade e a espiritualidade. E aí, você que está acompanhando o Cavillcast, o que acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre essa relação entre ciência e fé? Manda pra gente os comentários. A gente quer muito saber a sua opinião. O Cavillcast é um espaço para trocar ideias, questionar e aprender juntos. E por falar em aprender juntos, na próxima parte do nosso programa, a gente vai mergulhar em outro aspecto fascinante do sudário. A imagem, como ela foi formada, o que a ciência já descobriu sobre ela e que mistérios ainda permanecem. Fiquem ligados, a gente volta já com a última parte do nosso Cavillcast. E a gente volta com a última parte do nosso Cavillcast, ainda desvendando os mistérios do Santo Sudário. Ana, a gente falou sobre ciência, fé, história, mas tem uma coisa que a gente ainda não explorou. A imagem do sudário, como ela foi formada. O que a ciência descobriu? Quais mistérios ainda intrigam os pesquisadores? Pois é, a imagem do sudário é um dos seus maiores enigmas, imagina só. Uma imagem em negativo que só pode ser vista corretamente quando invertida.
como se fosse um negativo fotográfico e criada séculos antes da invenção da fotografia. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Verdade. E no documentário que a gente recebeu, eles falam sobre várias teorias que tentam explicar a formação da imagem, né? Sim. Tem teorias que envolvem reações químicas, energia radiante, até teorias mais ousadas, como a ideia de que a imagem foi formada pela própria ressurreição de Cristo. Caramba, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre como essa imagem foi formada. Exatamente. É um dos grandes mistérios do sudário. Os cientistas já descartaram algumas teorias, como a de que a imagem é uma pintura. As análises mostram que não há pigmentos ou traços de pincel. Mas a ciência ainda não conseguiu explicar completamente como a imagem foi formada. E quais são as teorias mais aceitas atualmente? O documentário se aprofunda nisso. O documentário menciona algumas teorias que os cientistas consideram mais plausíveis. Uma delas é a teoria da radiação, que sugere que algum tipo de energia desconhecida, talvez liberada no momento da ressurreição, teria impresso a imagem no tecido. Nossa, que interessante. Seria como se a imagem fosse uma espécie de fotografia da ressurreição. Exatamente. Mas é importante lembrar que essa é apenas uma teoria, e a ciência ainda está longe de comprová-la. O que a gente sabe é que a imagem é extremamente complexa, rica em detalhes e formada por uma espécie de queimadura superficial no tecido. E o que os cientistas dizem sobre a possibilidade da imagem ter sido criada por reações químicas? Essa é outra teoria que os cientistas investigam. Alguns pesquisadores acreditam que gases liberados pelo corpo em decomposição, combinados com substâncias presentes no tecido, poderiam ter criado a imagem. Mas até agora ninguém conseguiu reproduzir a imagem do sudário em laboratório usando essa técnica. Ou seja, o mistério continua. E o documentário menciona alguma outra teoria interessante. Sim. Uma teoria que tem ganhado força nos últimos anos é a teoria do contato. Essa teoria sugere que a imagem foi formada pelo contato direto do tecido com o corpo, talvez intensificada pela presença de substâncias como o sangue e o suor. Mas assim como as outras teorias, a teoria do contato ainda precisa ser comprovada cientificamente. Parece que a imagem do sudário é um quebra-cabeça complexo com várias peças que ainda não se encaixam. Com certeza. E é justamente isso que torna o sudário tão fascinante. Ele nos desafia a questionar, a buscar respostas, a ir além do que já sabemos. E você que nos acompanhou nesse mergulho do mistério do sudário, o que acha de tudo isso? Qual dessas teorias te parece mais plausível? Compartilhe sua opinião com a gente nas redes sociais do CavioCast. Queremos saber o que você pensa. A gente adora receber as mensagens de vocês. E antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, queria te fazer uma última pergunta, Ana. Se a ciência um dia conseguir desvendar o mistério da imagem do sudário, explicando como ela foi formada, isso diminuiria o significado do sudário para você? Olha, essa é uma pergunta que mexe muito comigo. Acho que, para mim, a fé vai além das explicações científicas. Mesmo que a ciência desvende todos os mistérios do sudário, ele continuará sendo um símbolo poderoso da paixão de Cristo, um objeto que nos convida à reflexão, à compaixão e ao amor ao próximo. Que lindo, Ana. Acho que você resumiu perfeitamente o que o sudário representa para tantas É pessoas. para você. O que o sudário representa para você. Para mim, o sudário é um convite à busca pela verdade. Um símbolo da nossa eterna busca por respostas, por sentido, por algo que transcenda o nosso dia a dia. Que legal! E é isso que a gente tenta fazer aqui no CavioCast, né? Convidar vocês, nossos ouvintes, a mergulhar em mistérios, a questionar, a refletir, a buscar conhecimento e a construir a sua própria verdade. Exatamente. E a gente espera que você tenha gostado de mergulhar nesse mistério com a gente. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Valeu, gente. Até a próxima.